Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. No episódio de hoje temos o gosto de receber Rui Agostinho, astrónomo, professor aposentado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Rui Agostinho licenciou-se em Física na Universidade de Lisboa e doutorou-se em Física e Astrofísica na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ao longo da sua carreira tem trabalhado em áreas como a estrutura e evolução da Via Láctea e dinâmica estelar, utilizando observatórios internacionais, designadamente no Chile. Esteve envolvido em instituições relevantes da astronomia portuguesa, como o Observatório Astronómico da Universidade de Lisboa, e em várias organizações internacionais, como a União Astronómica Internacional. Tem sido também uma figura central na divulgação da astronomia em Portugal, com uma presença regular nos mídia, tendo sido distinguido pelo seu contributo para aproximar o público da ciência. Bem-vindo, Rui. Olá. Olá, boa tarde. É um grande aqui. Gosto de ter-te aqui no nosso podcast. Olha, Rui, comecemos pelo princípio. Como é que surgiu o teu interesse pela astronomia? Será que houve um momento decisivo, sei lá, um professor, um livro, uma observação, que te fez perceber que querias dedicar a tua vida a olhar para o céu? Houve um pai, estávamos a viver na antiga Lourenço Marques. Passei lá a juventude até aos 15 anos. Nasceste lá? Não, nasci em Almada. E o Céu do Sul é espetacular. Ele era uma pessoa das eletrónicas e do controlo das telecomunicações no aeroporto e gostava destas coisas e foi um autodidata em física. Portanto, ele não via só os aviões, ele olhava para as estrelas e os planetas. Também. Era um apaixonado dos aviões, seguiu a chegada à Lua e eu fui atrás disso e lia nos jornais a chegada à Lua. Que idade é que tinhas na chegada à Lua? Vamos saber a idade dele agora. Nasci em 58, de modo que tinha 10 anos. E lembras-te? 12. Lembro-me de ler nos jornais, não havia televisão. Mas nessa altura Sim. Ainda não querias ser astrónomo, isso foi mais tarde. Não, claro que não. A astronomia surge como uma oportunidade. Fiz a licenciatura em Física e obviamente ia para Física. Aqui na Faculdade de Ciências. Na Faculdade de Ciências em Lisboa. E às 2x3 o professor Filipe Duarte Santos diz, temos que meu amigo. Começar a explorar a astronomia, o Portugal não tem nada, e falou comigo e depois com outros colegas, eu disse, entre nisso de cabeça, olha que tens que fazer um doutoramento lá fora, não pode ser em Portugal, eu disse, ok, vamos em frente. E assim aparece a Pois, oportunidade. ele trabalhou em questões de física nuclear, não é? Ultimamente tem-se dedicado às alterações climáticas, mas ele vem da física nuclear, que é uma grande escola. E então é essencial para perceber as estrelas, aquilo é física nuclear. Exatamente. Muito bem, acerta vais para os Estados Unidos, não é? E pronto, tens uma carreira longa. Como é que tu olhas para trás? É difícil ver ao retrovisor. O que é que gostaste mais de fazer? Sei lá, ao momento, olhar para o céu lá no Chile, deve ter sido uma coisa... São experiências fascinantes. A pessoa estar à noite no observatório e vir para um céu daqueles em altitude, 2.300 metros de altitude, e poder ver a olho nu aquilo que são enxames globulares, aquilo que são também aquilo que é a nebulosa de Andrómeda. Para além disso, ter um telescópio que pode analisar em detalhe, fazer espectros, fazer fotometria de alta resolução, isso tudo é extremamente importante. Quer dizer, é uma atividade que te consumiu o tempo de ciência, mas a certa altura tu também, não sei se desde o início, começaste também a divulgar a ciência, quer dizer, a estabelecer contacto com o público. Achaste isso um imperativo? Quer dizer, não podias ficar com aquilo só para ti, tinhas de contar aos outros? Eu, por natureza, sou um professor que gosta de explicar, de entender, explicar. E, na realidade, antes de aparecer a hipótese de fazer astronomia, estava a pensar dedicar-me ao ensino da física. Antes de ir para os Estados Unidos, depois de ter ingressado como assistente na Faculdade de Ciências, ainda com o auxílio do professor Filipe Duarte Santos, comprámos um telescópio para observar o cometa Halley, quando ele passou em 85, 86. Disso. Eu também. Ok. Eu também lembro. Agora não vamos voltar a ver, pá. Não, vai demorar, não, mesmo com o avanço da medicina a gente não vai ver. Temos que ser otimistas. Pode ser que o cometa ande um bocadinho mais depressa. Exatamente. Mas o primeiro contacto começa com essas sessões do público aí, depois desapareci, fui para os Estados Unidos. Quando regressei,
aquilo que era o ambiente na faculdade mudou porque o observatório, que pertencia ao INIC, foi integrado na universidade Sim. e depois também foi associado à Faculdade de Ciências. Nós aí, que éramos já um pequeno grupo de investigadores, ficámos ligados ao Observatório Astronómico de Lisboa e eu desafiei o diretor da altura a começarmos a fazer ações para o público. E comecei com as palestras mensais nos finais de 1994. Eu lembro-me disso. Pá, E aí continuou muita indefinidamente. gente foi lá ver, não é? Muita gente. Chegámos a ter... Ok, vou dizer isto, mas é preciso enquadrar a situação. Foi uma altura também em que o ensino da astronomia entrou mais fortemente nos currícula do ensino secundário. E a classe docente tinha grandes problemas com os conceitos de astronomia. E ao mesmo tempo, o que é que fizemos? Criámos um boletim que enviava, chegámos a enviar a 1200 escolas, ainda foi financiado pela FCT da altura. Paralelamente, as palestras começaram a trazer o quê? Escolas que vinham desde Santarém até Lisboa para assistir, desde Setúbal até Lisboa. Havia escolas que se punham autocarros, também eram ajudadas pelas câmaras locais, obviamente é com as professoras e os professores mais dinâmicos que fazem isso, e assim começou essa componente de chegar ao público Muitos todo. jovens passaram por ali, não é? Muita gente passou E por aquilo ali. espreitavam, não era só ouvir a conversa, espreitavam para o céu Exatamente. e explicavas aquilo tudo. Exatamente. Muito bem. Muito bem, já que estamos a falar do céu, temos de falar da Artemis II, a missão da NASA que terminou com uma amaragem perfeita no dia 10 de abril de 2026, depois de uma viagem de 9 dias em que deu a volta à Lua. Como é que vês este regresso à exploração lunar tripulada, mais de meio século depois das missões Apollo? Muita coisa mudou no espaço. As pessoas ainda têm na cabeça o quê? Há dois grandes momentos. Existe a ida à Lua, esse é um grande momento, que é extremamente difícil tecnologicamente, é tão difícil que a União Soviética não conseguiu fazer. E as pessoas têm que entender, têm que interiorizar que a tecnologia necessária era tão difícil. O que é tão difícil? É enviar pessoas. Enviar satélites é extremamente mais fácil, mas enviar pessoas é complicadíssimo. E a União Soviética nunca chegou a esse ponto. E está para seguir, quando desaparece isso, só passar aqui rapidamente a história, quando aparece o Space Shuttle nos Estados Unidos para substituir os foguetões Saturno V, que eram considerados caríssimos, precisamos de um vai e vem, que será bem mais barato. Entre parênteses na conversa, acabou por ser mais caro por lançamento do que aquilo que foi o Saturno V de cada vez, apesar de ser reutilizável. O que é que aconteceu com a União Soviética? Não conseguiu fazer um vai-vem. E não conseguiu. Porquê? Porque o desenvolvimento tecnológico necessário para lançar aquilo era caríssimo demais e a sociedade de toda a República, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não tiravam partido disso. Era um esforço financeiro exclusivamente Rússia, para fazer né? No aquilo. tempo do vai-vem já era Rússia. Já era, exatamente. E então morreu ali. Aquilo morreu ali. Portanto, para dizer, passámos por isto tudo, após isto o que é que aconteceu? As administrações americanas obrigaram a NASA, estamos a falar ainda do tempo do Reagan, a mudar o paradigma. Isto é, anteriormente a NASA já contratava a maior parte das coisas a firmas externas. Quando se olha aos registros que havia, foram mais de 2.000 firmas a contribuir para a chegada à Lua. Nas universidades foram 200. Entre coisas pequeninas e maiores foram 200. Vou dar um exemplo que é curioso, as pessoas não sabem, mas olhando à computação, o MIT foi contratado para construir pela primeira vez um computador baseado em transistores, que tivesse o tamanho de 2 caixas de sapatos e que gastasse X energia para receber informações de todos os sensores a bordo e poder tomar decisões. Isso era o único computador a bordo? Era o único e era o primeiro no mundo a ser feito por transistores, com um sistema operativo que é designado por um Real-Time Operating System. Em tempo real recebe coisas e toma decisões, dá mensagens de erro. Isto foi a primeira vez. Aliás, é uma mulher, não sei o nome dela, que faz esse sistema operativo todo e é apenas mais uma das etapas para lá chegar, ok? Então, como é que o programa da NASA foi mudado nas últimas décadas? Foi dizer, ok, nós queremos que a NASA seja novamente um parceiro que potencie o desenvolvimento de toda a parte tecnológica e a ciência, porque a tecnologia só avança com a ciência também, ponto final, não há outra maneira.
Mas queremos mais. Queremos que a próxima ida a Marte, eu agora não disse a Lua, disse Marte. Sim. Porquê? Porque o Obama, quando esteve no 2010, ou lá o que é, ele diz, e faz um discurso também apopeico para parecer algo Antes como do tinha Trump sido. já se falava em Marte. Já, mas ele promete, em 2030 vamos colocar um homem a Marte. Quem olhava para aquilo, isto é realista, não sabe o que está a dizer. Bem, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas para fazer isso, qual era o paradigma? E nas administrações continua a seguir. As empresas têm que ter um papel muito maior. Traduzindo isto para os tempos modernos, a ida à Lua. O projeto de ida à Marte era assim. Primeiro vamos até à Lua, faz aí uma paragem, prepara-se a coisa e o lançamento para Marte será feito a partir da Lua. Tem que ser assim. As reuniões da NASA nos últimos anos com as firmas à volta da mesa é dizer o que é que vocês querem fazer na Lua para ganharem dinheiro. É o objetivo. Esqueceu-se de Marte, de algum modo. Não esqueceu. É que é necessário primeiro estar na Lua para depois ir para Marte. O problema é a tonelagem necessária de carga útil para chegar a Marte e pessoas poderem estar lá a viver. E isso Antes é um problema disso, chegar grande. à Lua, não é? Chegar à Lua com meios para viver também exige também meios que neste momento não existem ainda. Que não existem, estão a ser montados. Deixem-me só dar o exemplo que estas Artemis que foram atrasadas 10 ou 15 anos, houve uma série de problemas, isto atrasou-se tudo, é tecnologia do passado. Este foguetão consegue pôr na sua versão mais potente 27 toneladas de carga útil na Lua e isso não chega para ir a Marte. Qual é o projeto? Andando aqui um bocadinho para a frente, é construir um armazém na Lua que monta foguetões para lançar para Marte. Na realidade, o projeto inicial nem era pousar na Lua para fazer isso. Era uma estação orbital na Lua, no qual se montavam coisas para depois lançar para Marte. Isso era o projeto inicial. Estão a ver? Agora já foi mudado. Ok, não precisamos de uma estação orbital. Vamos mesmo pousar na Lua, explorar a Lua primeiro e só depois disso então ir para Marte. Mas achas mesmo realista pôr um base de lançamento de um foguetão na Lua? Para ir a Marte? É possível, e qual é a vantagem? A força gravítica na Lua, a superfície da Lua, é 1/6 da nossa. Mas temos lá combustível para lá. Claro, e isso exige muitas viagens. Claro. O projeto que está a ser montado pela NASA, aliás, SpaceX está a trabalhar com a NASA, a Blue Origin está a trabalhar com a NASA, a Boeing e as outras estão a trabalhar com a NASA. Quem está mais à frente é a SpaceX, eu vou concentrar-me nessa. Então, o que é que eles estão a fazer? Conta lá, o que é que eles ainda não fizeram e querem fazer? E como é que eles vão ganhar dinheiro com a Lua? Essa é a grande questão. A questão é como é que se ganha dinheiro com a Lua. Sabe o que é que o programa espacial deu? Deu as máquinas de hemodiálise. Nenhuma empresa desenvolveria essa tecnologia. Mas não foi de propósito. Não, mas é um subproduto, exatamente. Da tecnologia Há uma espacial. quantidade de subprodutos que irão aparecer e é assim que as empresas ganharão dinheiro. Portanto, elas têm que olhar para o lado e ver que tecnologia é que eu posso desenvolver que depois gere rendimentos cá em baixo. Como é que isto é feito? Sob o foguetão da SpaceX, para ter mais tonelagem. E é isso que está a par e passa a ser construído. É, primeiro, o grande foguetão dele, que até à Lua também só leva 27 toneladas, mas se parar em órbita à volta da Terra, pode novamente recarregar e encher os depósitos de combustível. E então está-se a construir o quê? Um grande tanque de combustível para ficar à volta da Terra. É uma bomba de gasolina em órbita da Terra. Exatamente. Gasolina é uma maneira de Exatamente. para transferir para o foguetão que depois salta para a Lua. Parece que você precisa de uma dúzia de viagens, não é? Exatamente. Portanto, é com esta... Haverá dinheiro para isso tudo? Isso é caro. Porque é, sim, mas é... Muito caro. Mas é dinheiro privado. Está bem, mas o Trump está a cortar o dinheiro da NASA, quer dizer... É dinheiro privado. É privado, o Trump não mexe no dinheiro privado. E esse é o negócio. Sim, mas os privados respondem a contratos do governo federal, não é? Não necessariamente. Sim, fazem, mas há muito contrato que está a correr. Estás otimista sobre... Eu estou a ver as coisas a acontecer. Eu acho que vai haver, já falaste de atrasos, eu acho que vai haver mais atrasos. Está atrasado, a capacidade do grande foguetão da SpaceX ter já levantar, já com pessoas, não está já.
Não está. Se querer pôr mesmo uma equipa de pessoas na Lua para 2030 é estar... Não, eles falaram em 2028. Pronto, é esticar e apertar os cordões, vamos lá ver se acontece. Vai agora este ano ser feito o lançamento da nova versão do Raptor 3, portanto o novo foguetão tem um novo motor totalmente redesenhado. Quando ele apresentou, só o para falar um bocadinho... da SpaceX. Exatamente. Esse novo foguetão, o grande, o poderoso, o que é que faz? Aquilo tem 33 motores lá dentro. 33. E cada um é independente. Funcionam todos em uníssono, mas são independentes. Quando ele apresentou à mesa a nova versão 3 do Raptor, todas as pessoas na sala que percebiam de espaço olharam para aquilo. Mas espera lá, mas faltam aí peças, uma série de tubagem, de controladores. Ele diz, não, meus amigos, isto é ainda mais eficiente e está tudo aqui integrado. E o pessoal ficou, e é mais eficiente a queimar combustível. Reparem, porque é que isto é importante? Um motor que é feito para ser muito eficiente a baixa altitude, onde a pressão atmosférica é grande, não é tão eficiente em alta altitude. O código de saída tem que ser adaptado. E este fulano é dinâmico. Portanto, consegue fazer isso. Está toda a gente, neste momento, na expectativa de ver o que é que este fulano consegue fazer. Isto é, sou muito otimista, eu estou a ver as coisas a acontecer. Há falhanços pelo caminho? Claro que há falhanços. Mas ele tem a capacidade de... Como é que faz o balanço deste Artemis 2? Correu tudo que eu estava previsto. Correu, foi ótimo, foi excepcional. Eu acho que eles agora irão rever um bocadinho novamente aquilo que são as telhas. A casa de banho foi a coisa que falhou. Exatamente. Irão rever toda a parte das telecomunicações. O teste que foi feito de telecomunicações via laser foi testado para a Terra. Para a Terra é complicado porque estando nuvens no céu... Os telescópios não apanham nada, não é? E tinham dois pontos de observação que tipicamente tinham... Mas é muito mais rápido do que pela rádio, não é? A emissão laser. A velocidade da luz é a mesma, mas a quantidade de informação que pode ser transmitida em bips, não é? Em modulação, é muito maior. E enviaram imagens a 4K quase em tempo real. Essa é que é a questão. Pois. Portanto, isto correu tudo bem e estás otimista, mas vamos lá ver, os foguetes, há dois, ao da SpaceX, o Starship, e há o outro, o Blue Origin. Blue Moon, da Blue Origin. Exatamente. Aquilo só um deles é que vai funcionar, o outro não vai haver dinheiro para dois. Vai haver um contrato para um, não para o outro. Quer dizer, há um contrato inicial, mas depois para avançar. O Elon Musk e o Jeff Quem chegar primeiro fica com tudo. Não, eu acho que não. Vai haver dois? A NASA, por questões de domínio e de redundância de um país que é poderoso. Ele não quer ter todos os ovos apenas num único cesto. Sim, fomentarão sempre, e a própria Boeing e a Northrop Grumman estarão sempre parceiras disto tudo. Sempre. Portanto, acreditas que para o ano vão ser testados dois foguetões diferentes ao mesmo tempo? Sim. A Blue Origin testará, neste momento, a Blue Origin não está, neste momento, tão está mais atrasado que o outro. Está na prancha no lançador, Não é na rampa de lançamento, está na prancha de desenho. Exatamente, no lançador. Mas no módulo para alunar, essa é a próxima etapa que tem que fazer. Tal como o Elon Musk também está a fazer isso. Pronto, então a Artemis, vamos recapitular. A Artemis 2 serviu para testar um conjunto de coisas. Serviu para testar o foguetão principal, o SLS, não é? Que é da NASA, esse é da NASA, mas que é muito caro e que não é reutilizável. É e serviu NASA, para testar mas não é a NASA que o constrói. Eu sei, está bem. Mas a NASA é a dona do foguetão. Sim, exatamente. É a dona do foguetão. Ao passo que a outra do SpaceX é uma espécie de aluguer. A dona do foguetão é a SpaceX. E serviu para testar e tudo correu conforme planeado. Mas daí até termos uma base na Lua, eu em 2 anos, toda a minha opinião, parece muito apertado. Eu também acho que é extremamente apertado. Esta coisa atrasou tanto que é extremamente apertado. Sejamos realistas, não é? A menos que a China entrasse na corrida, como é que vês a corrida com a China? A China está a fazer um esforço tremendo e prometeu em 2030 pôr pessoas na Lua. Portanto, esta aventura para a Lua tem estes 2 aspectos. Tem o aspecto político, que é os Estados Unidos dizerem, como disseram há 50 anos, seremos os primeiros a pôr pessoas na Lua. E esse é um motivo que qualquer administração americana apostará a cabeça nisso. Temos que lá chegar primeiro do que os chineses. Ponto final. Mesmo. Qual é a diferença para os chineses? É que do lado americano isto é uma aventura também comercial. E do lado da China não é uma aventura comercial.
E Sim, isso faz mas muita olhando diferença. para esta Artemis 2 do ponto de vista político, não foi assim muito aproveitado pelo Trump. Está entretido com guerras com o Irão Sim. e tal. Isso é outra Foi muito faceta. ofuscado pela guerra do Irão, é verdade. Exatamente. Está bem, seja o que for, mas está a caminhar para pôr pessoas na Lua. E isso politicamente Mas ele não é falou na importante. Lua, ele falou em Marte outra vez, que é uma coisa, na minha opinião, que é para as calendas. Que é. É para as calendas gregas, como se diz, é sim senhor. Consegues imaginar um ano em que se vá a Marte? Quer dizer, a Halley não vamos voltar, não vamos ver. Nenhum de nós vai ver o cometa Halley novamente. Mas Marte, será que vamos ver? Duvido muito. E será que há sentido levar humanos a Marte? É muito problemático. O problema é o ser humano. Quando se pensa que uma viagem para Marte, só a viagem de ida, São meses. são meses. 6 meses. São 6 se for uma viagem ultra rápida que exige levar combustível para travar. Outra coisa é fazer a trajetória de energia mínima que exige menos combustível e mais tonelagem para pessoas que as pessoas usam. E essa demora 8 meses. E a pergunta é, eu vou passar 8 meses fechados aqui neste quarto? Se há malucos para isso? Há malucos, a questão é que ficam malucos no meio do caminho e matam-se uns aos outros. O problema é psicológico, não é, É fortemente psicológico. não é astronáutico. É fortemente, por causa disso é que só passa os testes e põe-se numa nave quem consegue superar os testes todos também de viver em conjunto, fechado numa casa com as outras pessoas. Não é fácil. Não é toda a gente que consegue, são poucas as pessoas que o fazem. Eu sei, há um problema humano, mas os problemas técnicos são mais graves. Quer dizer, está 6 meses sem gravidade e visto 8 meses, não é? 6, Sim, não, sim, sim. 8, disseste 8. Sim, sim. Se forem energia mínima, são 8 meses, exatamente. 8 meses para lá, 8 meses para cá. Ficar lá os 8 meses E aproveita. E Na não sei se consegue voltar logo, porque tem Não, que não esperar por uma consegue, oportunidade. não consegue. Tem que esperar. São 24 meses entre o alinhamento dos planetas Exato. ser propício para fazer uma órbita desse tipo. Bem, uma coisa eu posso dizer sobre isso é não contem comigo. Está aqui um auto-excluído astronauta, também era o mais novo. Não é? Mas, David, já um dia tentaste ser astronauta ou não? É verdade, um dia candidatei-me à ESA, mas não fiquei. E uma das coisas que disse no formulário é que Foi por causa estava disso. disponível a ir no máximo até à Lua. E, pronto, não se pode dizer isto à ESA. Não, mas não terá sido por isso, era um dos candidatos. Ele está a brincar, ele Mas está a brincar. voltando, mas voltando Foi aqui. escolhido porque havia muitos candidatos. Que és mais e- útil aqui na Terra, só Exatamente. isso. É verdade, não podemos retirar este terráqueo, é verdade, foi mais ou menos. Mas voltando aqui à Lua, a tripulação da Artemis fotografou a face oculta da Lua e trouxe imagens novas e de alguma forma impressionantes. Essas imagens ainda tocam o público ainda fica impressionado com estas, digamos, com estas novidades absolutas da exploração do espaço. Eu penso que sim, por duas razões. Uma coisa é ter uma máquina fotográfica que vai num satélite e que fotografa o outro lado da Lua. Ai, que giro, é interessante e não sei o quê. Isso já tínhamos, não é? Já tinha, havia muitas delas. fotografias. Muitas. E mesmo fotos de humanos. Os astronautas da Apollo fotografaram a face oculta. Exatamente. Mas isso já foi há 50 anos, não é? E o mapeamento da Lua, sei de dois grandes que aconteceu, nos anos 90, 94 ou 93, a Clementine fez o mapeamento total da Lua. Mais recentemente, a Lunar Reconnaissance Orbiter, que já com a tecnologia mais avançada, voltou a fazer isso, para não falar das sondas indianas e das chinesas. Portanto, Os fotografias indianos não têm um faltam. programa muito bom, não é? Até Fotografias foram não- eles que subiram água na Lua. Foi uma sonda indiana. É anterior a isso. A descoberta da água na Lua é anterior. Quem foi? a isso. Não foi a Índia? Não, é anterior. Tipicamente o que se fazia era que já com as Apollo, e quando se deixava satélite, e depois houve um satélite que também fez, não me recordo agora do nome, o que é que se fazia? No caso das Apollo, o módulo lunar que trazia os astronautas de regresso à nave-mãe, que se chamava Apollo, não é? Depois era atirado contra a Lua, propositadamente para o sismógrafo à superfície poder detectar as ondas e ver como é que elas se propagavam. Era um dos objetivos. Mas naquele sítio equatorial não há propriamente água aí, não é só nos polos. A questão é que não é só nos polos, também debaixo do rególito lunar, a água está presa na forma congelada. E houve outras sondas a posteriori que atiraram pequenos objetos contra a Lua para levantar, para fazer uma pequena injeção de material e a sonda que estava a orbitar a Lua poder analisar espectroscopicamente se tinha água ou não. E saía água.
sem água. A questão dos polos é outro truque. A questão dos polos É que não é tão quente, não é? Porque durante o dia é muito quente na Lua. Pronto, Passa e aos é 100 mais graus. do que isso, não é só estar no polo, é estar dentro de uma gruta, dentro de uma cratera profunda dentro do polo. O que é que acontece? Tá A água... não está tão quentinho, não é? Exatamente, está mais extremamente abrigado. frio. Do outro lado da Lua, quando não há sol, a temperatura é de 100 Kelvin, mais coisa, menos coisa, 100, 110 Kelvin. Isso é muito frio, porque são menos São 200, não é? menos 160 Celsius. E o que é que acontece? Imagine-se uma cratera profunda em que a água, quando chega à parte, gelo, chega à parte superficial, sublima. Porquê? Porque o espaço é vácuo, sublima, mas consegue dentro daquele copo fazer uma certa tensão superficial e não evaporar não sublimar tão rapidamente. Isto faz com que ao fim dos 4,6 gigas de anos ainda haja algum depósito desse gelo à superfície. Mas gelo, não é? Não é Mas líquido. gelo, o que há lá é gelo, ponto final. Sim. Mais nada. Agora, pensar disso, vou lá com um copo, ponho no chão e sai de lá um copo de água, meu amigo, isso não acontece. Eles têm de usar água de lá, é preciso água e também se calhar oxigênio, tirar da água para ter uma atmosfera, não é? E isso vai exigir o quê? É simples pensar. Energia, brocas para furar o chão, é preciso carregar quantas toneladas de Se calhar equipamento. tem uma impressora 3D que faz lá a tenda, não é? Exatamente. Portanto, quando se diz, vou-se lá buscar água, mas toda a parafernália necessária, É muito material. são toneladas. São toneladas. Portanto, não é trivial, nada trivial. Não é ir comprar ao IKEA. Não, nada. Exatamente. Portanto, a água sim, a água existe. Curiosamente, saiu um paper mais recentemente a dizer que se calhar não é tanto assim, por causa de umas últimas análises que foi feita. E voltando às suas perguntas das fotografias, o que é que foi giro novamente? Houve uma coisa que quando a missão chinesa há poucos anos atrás pousou daquele lado e fotografou, disse, isto Aquele é lado é do lado oculto. Agora. Exatamente, tem uma tonalidade e mais trouxeram acastanhada. rochas, essa missão chinesa trouxe rochas. E disseram que tem uma tonalidade mais acastanhada. Isso foi assim, uau, é giro. Era a primeira vez que eu vi isso. E agora é curioso que estes astronautas também disseram a mesma coisa, e não foi com câmaras, foi a olho. Portanto, eles olharam para aquilo e disseram, isto é uma tonalidade Isso significa o acastanhada. quê? É giro. Isso é uma... É giro. Mas é giro porquê? Porque qual é o que é que está na nossa cabeça de fotografias da Lua? É preto e branco. cinzento. Essencialmente preto e branco. Porquê? É o lado virado para a Terra, onde o vulcanismo foi mais ativo, criou aqueles mares que foram lava solidificada, e é isso que o outro lado não teve esse vulcanismo. Tem outra geologia ligeiramente diferente. Há uma grande investigação científica para tentar explicar isso. Meteoros do lado de lá, não é? Caíram muito mais. E não houve vulcanismo. Não houve mares de lava que tivessem sido produzidos. Não houve isso. Portanto, e isso surge visivelmente nessa coloração. Portanto, há uma parte de investigação científica que é estudar essa coisa. Estamos a aproximar de facto do fim, mas está na hora de fazer uma pergunta sobre a hora. Pensei que íamos aterrar agora. A União Europeia ainda não tomou uma decisão final sobre uma proposta de mudança da hora sazonal, ou seja, de mudar da hora de verão para a hora de inverno e vice-versa. Mas tem essa proposta desde 2018, sem conseguir fechar o assunto. Portanto, a União Europeia deveria acabar com a mudança da hora e, em caso afirmativo, Portugal devia ficar no horário de inverno ou de verão. Isto é fácil, já falaste muito sobre isso. Sim, já. É assim, a Europa neste momento está a discutir essa coisa e até se levanta a hipótese de não obrigar todos os países a terem o mesmo regime. Isto é, haver países que dizem não, nós não queremos fazer mudança de hora e outros que digam sim, nós queremos fazer mudança de hora porque é um benefício para o país e para a atividade. Portanto, está-se a pôr isso em cima da mesa efetivamente pela primeira vez, ok? Por exemplo, há os países muito a norte, para eles é, em termos de vida de sociedade, ter hora de verão, portanto o sistema biorário não faz muita diferença. Contrariamente, os países do sul beneficiam. É chegar à hora de verão. Tem mais e ter sol, hora de faz inverno. mais sentido a mudança. Exatamente. Beneficiam. Portanto, está-se a discutir e a tentar descobrir que Mas impacto porquê é que isso trata de teria. ser todos ao mesmo tempo? Quer dizer, não pode haver sei lá, cada um trata de si? Não sei, porque é que há de haver uma regulação europeia para isso? Vivemos muito esse regime em que cada um faz o que quer, até entrarmos quando foi criada a Comunidade Económica Europeia, a CEE.
Quando é que isso foi? 1980 e muitos? Nós entramos em 86. Nós entramos em 86. Exatamente, pronto. O que é que aconteceu? Quando entramos a Europa toda, uma das primeiras decisões que tomaram, meus amigos, acabamos com essa coisa de tu entras amanhã, eu entrei há 2 semanas, o próximo vai entrar. Isso era uma confusão tremenda. E foi acordado que todos os países entravam exatamente no mesmo instante e saíam exatamente no mesmo instante. E isso foi uma maravilha para toda a gente. Porque estar a negociar passagens pela fronteira em todos os transportes ou mesmo telecomunicações, as pessoas perguntam, mas já mudaste de hora? Não, não mudaste. Não, nós fazemos... Isso foi o primeiro acordo que foi feito. Curiosamente, vale a pena acrescentar isto à história, o que é o continente europeu, e eu estou a separar aquilo que é continente europeu daquilo que são ilhas britânicas. Todo o continente europeu tinha a tradição de sair da hora de verão em final de setembro, novamente quando é o equinócio, que é o que fazia os países estarem confortáveis com a saída da hora de verão. Os britânicos faziam a saída em final de outubro. Uns anos mais tarde, os britânicos ganham a guerra contra o resto do continente europeu, e eu não sei qual foi a moeda de troca. Não. Isso já é... Ora, 86 nós entramos, foi uns anos depois, já não sei de cor, 90 e poucos, a CEE diz vamos todos alinhar com os ingleses e sair em outubro. E aí começaram as complicações, porque é uma saída tardia de passar de Portanto, não há acordo na Europa, e vai haver. Portanto, já começamos a ter de manhã muitas horas de escuridão até bastante tarde. Última palavra sobre isso é as pessoas que gostam de dizer eu gostaria tanto de manter a hora de verão até o inverno, estar a dezembro e ter aquele sol a pôr-se às 8 da noite, que maravilha, para poder esticar a minha atividade. E a pergunta é simples. Ok, os dias só têm 24 horas. Essa estamos de acordo. Pronto, isso aí não há confusão. E depois, as pessoas querem que o sol se ponha, quando olham para o relógio, dizem, são 20 horas, maravilha. Nessa altura, só há 9 horas de sol. Portanto, se ele se põe às 20 horas, pergunta de matemática é: que horas é que ele nasce no relógio? 20 menos 9 dá... Essa eu sei. Às 11, não é? Às 11 da manhã. Portanto, esta gente quereria ter o sol a nascer às 11 da manhã. Pensem nisso. Rui, se fosses tu a mandar, o que é que fazias? Portugal beneficia extremamente em ter hora de verão e hora de inverno. Sim, é o regime atual. Mantinhas o regime atual. Sim. Mas talvez alterando a saída para setembro. Para setembro. Porque a saída em final de outubro há um preço psicológico grande, que é quando se faz essa transição da sexta-feira para segunda-feira, a pessoa na sexta-feira que sai dos empregos ou dos trabalhos ainda diz, ok, ainda tenho ali o sol, estou a ver, e ok, que chega à segunda-feira, já o sol está posto e psicologicamente é mau. Se fizermos isso em setembro, o que é que acontece? Mesmo depois da transição da hora, na segunda-feira, ainda há sol visível no céu. Portanto, achas que Portanto, a política devia seguir a ciência, e a ciência, enfim, também há controvérsia na ciência. Obviamente a questão da medicina, e eu aqui não estou a usar a ciência, estou a usar a história do povo português na hora legal. A experiência de 6 milhões, exatamente, é que nós olhamos o que é que o povo português, que experimentou na pele viver os regimes horários, e isso ensina bastante. Essa é a parte interessante. Hein? Reparem o quê? Por exemplo, a hora solar. Devemos todos acordar com o sol e pôr com o sol, porque é o melhor para o corpo humano, dizem os médicos. Portugal viveu assim até 1911. Até 1911. 1912, quando Portugal assumiu que a sua hora já não devia ser a hora solar, devia ser a hora de fuso horário. Se estar com a hora solar fosse tão bom, sabem qual é a hora que Portugal devia ter adotado? O TC-1. Greenwich-1, porque nós estamos em Greenwich-1. Sim. Mas nunca quiseram fazer isso. De 1912 em diante, nunca se voltou sequer a colocar a hipótese de ter a hora de relógio próxima da hora solar. Foi abandonado de vez. Ninguém quis. Depois de 1912, quando se olha para a história, houve várias experiências. Vamos para a hora central europeia. O que é que aconteceu? 1, 2, 3 anos e fugiram dali. Pois. Fugiram. Pronto. É tudo muito a tradição da nós. hora é o que é. Exatamente. É um excelente tópico que ainda está aí para discussão. Resta-nos agradecer ao nosso convidado pela disponibilidade. Obrigado, Rui. E até ao próximo. Muito obrigado. Mais lento do que a luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida.
Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt.